Olá, gente, uma alegria estar aqui com vocês, turma maravilhosa, mais uma semana onde estamos juntos aprendendo das coisas de Deus. Somos uma família que vive o desejo de ter no nosso coração o que o Senhor sonha para as nossas vidas. E essa semana temos assuntos tão importantes para a gente falar, coisas tão importantes, coisas tão maravilhosas. E a gente começa o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Que coisa boa, estamos falando da Bíblia. E a gente pode pensar na Palavra de Deus de várias maneiras. Uma delas é pensar que é a Palavra de Deus como um conceito. Vamos pensar na Palavra de Deus como um conceito. Então, o que é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus, ela é a revelação escrita de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E todos os planos, o plano de Deus, que envolve muitas coisas, para a sua vida está escrita na sua palavra. Por isso, devemos buscar essa palavra. Por quem foi produzida a palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus, ela foi produzida por pessoas, por homens assim como eu, assim como você, pessoas comuns. Porém, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Então, o que essas pessoas falaram na Bíblia? Elas falaram de coisas que elas não poderiam saber, coisas que não estavam no coração delas, mas que o Senhor revelou para elas a respeito da vida delas e da nossa vida e de tudo aquilo que ainda está por vir. Próxima coisa, como podemos falar com Deus? Agora a gente vai para aquela parte da oração. Como nós podemos falar com Deus? Irmãos, falar com Deus é muito fácil. Nós podemos chegar à presença de Deus através do sangue de Jesus. Ou seja, todas as vezes que através de Jesus nós falamos com Deus, a nossa voz é ouvida a Deus. Então, como podemos falar com Deus? Em oração, no nome de Jesus. É igual quando você chega assim, eventualmente, num escritório de uma pessoa importante. E se você chegar no escritório dessa pessoa importante, alguém vai falar assim, quem quer falar com essa pessoa? E aí, se eventualmente você falar o seu próprio nome, e talvez você não for alguém tão importante para aquela instituição, você vai ficar ali esperando. Mas se você estiver ali enviado em nome de alguém muito importante, você é recebido imediatamente. Então, quando o ser humano tenta chegar à presença de Deus, ele não consegue, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas através do sangue de Jesus nós somos ouvidos e nós temos proximidade com Deus. Deus ouve a nossa voz. E aí, meus irmãos, vem a pergunta. Jesus anulou os mandamentos quando ele foi para a cruz, quando ele viveu a sua vida, uma vida santa. Jesus diz para a gente que agora a gente não deve mais cumprir os mandamentos do Antigo Testamento. Irmãos, Jesus não anulou o Antigo Testamento, ele cumpriu o Antigo Testamento. E cumprir a lei é modelo para a nossa vida, mesmo sabendo das nossas impossibilidades humanas. A meta é sermos santos, como Deus é santo. E a lei é santa, a lei é boa. E por isso precisamos lutar para cumprir a lei, para fazer a vontade de Deus, que é uma vida santa, uma vida íntegra. Claro que no Antigo Testamento existem leis cerimoniais, e as leis cerimoniais já não fazem mais sentido para nós. Então, tudo que lavar as mãos para poder adorar o nome do Senhor, uma série de leis cerimoniais, elas não são hoje para os nossos dias. Mas vejam, mesmo as leis cerimoniais, elas falam profundamente ao nosso coração. Elas nos ensinam a pureza, elas nos ensinam sobre o cuidado, sobre o zelo. Então, existe um princípio espiritual que nós precisamos cumprir em todo o Antigo Testamento, até mesmo nas leis cerimoniais. São muito importantes, precisamos entender. Último, para encerrar esse nosso maravilhoso bate-papo,
Qual é o grande e primeiro mandamento? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Então, qual é o mandamento mais importante, né? O grande mandamento. E aí a gente sabe, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o centro de toda a lei, é o novo mandamento de Jesus. E precisamos todos os dias viver este resumo de todos os mandamentos. E dessa forma seremos muito abençoados. Que Deus abençoe você, que você coloque a palavra de Deus no centro de sua vida e que tenha a oração como um propósito de fortalecimento espiritual. E entenda que os mandamentos do Senhor, eles não são proibições para a gente ter uma vida menos prazerosa. Pelo contrário, quando cumprimos os mandamentos no máximo que nos é possível, somos felizes, abençoados e a nossa vida ela é protegida pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que tenha uns dias lindos com a presença do Senhor.